Procure mentalizar você descalço, pisando sobre a terra, sentindo toda a força da natureza a descarregar qualquer energia, preocupação ou incômodo que você esteja passando na sua vida, nesse solo que está abaixo dos seus pés. Crie a natureza à sua volta, as árvores, as flores, os pássaros, o sol, o céu azul que nos recebe nesse mundo que é o nosso mundo. Talvez ao longe o som de uma cachoeira, enfim, é o seu mundo e você dá a forma que você desejar a ele. Esse é um trabalho de socorro orientado pelos guardiões. Então nós estamos protegidos e amparados para desenvolvermos o mesmo nessa noite. Comece a caminhar nessa estrada comigo, observando a paisagem à sua volta. Comece a visualizar ao longe um portão branco que você vai se aproximando dele. Portões esse nos moldes mais antigos. Veja o arco de flores que cruzam por cima desse portão e como é o teu mundo. Coloque a coloração e a flor que mais te agrada. Pare em frente desse portão. E agora abra ele lentamente. Adentre comigo nesse espaço. E visualize à sua direita, logo depois a paisagem, um grande lago que se abre, sustentado pela força de nossa mãe Nanamburoquê, nesse reino natural de nosso querido e amado Pai Oxóssi, de nosso querido e amado Pai Ossan. Veja suas águas límpidas, tranquilas, e adentre esse lago molhando os seus pés, deixando que essa água chegue até a altura dos seus calcanhares. Sinta a força decantadora de Nanã, levando todos os miasmas, parasitas, toda e qualquer energia que esteja tirando você do seu equilíbrio. Eu convido a você agora que coloque as mãos dentro desta água e irradie o que você tem de melhor, que é o teu amor. Nós não acreditamos que ninguém sofra tanto que não possa doar. Portanto, a primeira fase desse trabalho é uma fase de doação, onde nós vamos ajudar irmãos que nesse momento estão necessitando. Sinta-se a chegar próximo de você espíritos formados por essa água e que se compõem dessa energia azulácea que sai pela tua mão, e nós estamos em contato com os elementais das águas. Por se tratar de um exercício de doação, é capaz que vocês mentalizem algum irmão que esteja em situações piores, que talvez você nem conheça, algum ferimento grave se mostre, e é um trabalho
de resgate que nós realizamos. Nós voltamos a dizer, esse trabalho é sustentado pelos guardiões, então ninguém corre o risco de sair carregado, de incorporar, não é destinado para isso o trabalho. Mas é um trabalho onde nós lembramos que quem doa é o primeiro a receber. Então nós começamos nesse instante a visualizar no meio desse lago a figura de um ser que se aproxima de nós. Pode ser alguém encarnado que esteja doente, um familiar, um amigo. Pode ser um desencarnado, alguém que nós já conhecemos, ou um espírito desconhecido para nós. Se vier a imagem na sua cabeça de um espírito com ferimentos, retire suas mãos da água e direcione esse amor no local onde se encontra esse ferimento. Se você vê um espírito que não apresenta nenhum ferimento, mas que se encontra doente, você sabe aonde é essa doença, vibre nesse local. Se ainda você não conhece esse espírito e ele não tem nenhum ferimento, posicione sua mão na altura do chakra cardíaco e doe esse amor nesse instante. Doe o que há de melhor em você, para que esses irmãos possam também ser auxiliados em nome de Deus e dos orixás nessa noite. Visualize esse espírito se afastando novamente para o centro das águas desse lago, onde ele já começa a receber tudo aquilo que a ele foi reservado dentro da lei e da justiça divina, e deixe ele seguir o seu caminho. Nós direcionamos também essa vibração ao nosso irmão Stefano, que desencarnou nessa tarde de hoje, rogando que essa passagem dele possa ser feita com paz, com serenidade, que os benfeitores estejam auxiliando ele no seu desligamento e no seu encaminhamento. Agora que você doou, é hora de você receber. Médiuns de pé, por favor. Projetando luz branca sobre todos. Comece a mentalizar, por favor, o que está errado na tua vida. Um temperamento, uma doença, uma questão material, talvez um pai de família que esteja desempregado, uma mãe de família que esteja desempregada, alguém que se encontre doente, sejam as doenças da alma, sejam as doenças do corpo. Mentalize o seu problema e, segundo a justiça de Xangô, receba tudo aquilo que é reservado para você nessa noite. Mentalizando luz laranja, por gentileza. Receba de Deus e dos orixás o amparo necessário para o teu reequilíbrio, para a tua harmonia. Converse um pouco com Deus. Fale de uma forma simples com Deus. Peça o amparo, peça ajuda, peça para o seu lar, para a sua família, mas saia daqui comprometido também a fazer alguma coisa para mudar essa situação. Luz amarela, por gentileza. Receba a cura que vem das matas de Oxóssi, manipulada nas folhas de Ossan, pelos caboclos de Mata Virgem, de Mata Fria, pelos caboclos da Pedra Roxa, pela falange dos caboclos Pena Branca. Receba essa força que te cura, que te limpa. Receba a harmonia através das mãos dos pais e mães velhos, para acalmar o teu coração,
tua vida, para você serenar e poder assim colocar a sua mente no lugar e encontrar a saída que você necessita, a resposta que você precisa. Receba a paz e a luz de Oxalá. Receba a força desse Pai que nos sustenta na criação. Que essa luz envolva o nosso mental, trazendo-nos a luz da razão, para sabermos não somente pedir a paz, mas para também conduzirmos essa paz na nossa vida. Se autoavalie como você tem conduzido essa paz, como você tem usado a sua palavra, como você tem utilizado suas atitudes e o quanto você tem se afastado da essência divina, o quanto você tem se afastado dos orixás. Peça ao Oxalá que te equilibre, que te ilumine os caminhos, que ilumine o seu lar e a sua família, para que das muitas coisas que possam estar faltando na tua vida, que não falte a fé, lembrando que nenhum dia é igual ao outro e que o Criador sempre reserva novas oportunidades para nós. Esse é o momento de voltar, luz azul clara. Eu convido a vocês a saírem desse lago, a retornarem pelo mesmo caminho que nós fizemos. Vamos passando pelo portão e fechando esse portão novamente. Vamos voltando por esse caminho, lembrando que esse é o nosso mundo. É assim que o nosso interior deve refletir. Vamos voltando fortalecidos para darmos continuidade às nossas vidas. Vamos voltando esperançosos para saber que o mundo à nossa volta não é somente feito de notícias tristes. Vamos voltando com esperança, sabendo que Deus sempre reserva algo melhor para nós. E vamos pedindo direcionamento para que nós possamos buscar e encontrar o que Deus reservou de melhor para nós, na força, na luz e na bênção dos orixás. Luz rosa, por favor. Vá mexendo os seus pés, as suas mãos, seu pescoço. Se você sentir vontade, dê uma espreguiçada e abra os seus olhos lentamente. Bacana, né? Exercício é bom demais, gente. Nossa, muito bom. Dá para dar uma relaxada legal, né? E realmente tem as forças que vêm aqui, em nome de Aruanda, a responder ao nosso pedido. Quem vai levar o livro A Força Eterna do Amor, de Teresa de Calcutá. Tem uma passagem muito legal desse livro aqui. O Robson, quando psicografou esse livro, ele contou um episódio muito interessante, né? Ele não tinha uma vibração adequada para canalizar a Teresa de Calcutá. Então vinha um espírito
para intermediar, né, essa ligação. Vinha bem de manhã, 6 horas da manhã ele estava escrevendo, que era um horário bem neutro, né? O pessoal está acordando, a energia está pampa ainda. Chamado Aurora Boreal. Se identificava como Aurora Boreal. E ali ela canalizava o pensamento de Teresa de Calcutá para ele conseguir escrever. O último capítulo desse livro, né, ele foi escrito pela própria Teresa de Calcutá. Para assombro dele, no último capítulo ela se mostrou bem jovem, muito diferente dessa imagem que está aqui na capa, né? E ela ditou esse capítulo diretamente a ele, o que o emocionou muito. Há uma parte aqui nesse livro que ela comenta que uma vez ela foi atravessar um rio e caiu dentro desse rio. E a correnteza arrastou ela, e ela, né, no meio da correnteza, tentando se salvar, chamava para Jesus, né, para Jesus poder ajudar ela. E não tinha resposta. E foi, até que as águas conduziram ela para a margem e ela conseguiu ser resgatada. Ela levantou, né, hiper brava, né, e falou: poxa, eu te sirvo tanto, eu gosto tanto de você, e por que você não me atendeu na hora que eu pedia? Ele falou: mas eu te atendi. E ela falou: como? Foras, é simples. Quando você reza e fala com as pessoas, você sempre dita a elas que elas não devem perder a fé. Como você pode dizer algo que você não pratica? Eu te salvei, eu te dei a chance de exercitar ela. Bacana, né? É um capítulo que vocês vão ler que é um livro que geralmente à noite eu leio assim, eu abro a casa e leio, e é sempre uma lição que me emociona muito, porque Madre Teresa de Calcutá é uma das reencarnações de Maria Madalena, ou Maria de Magdala, como também é chamada, né? Uma mulher que foi transformada pelo Cristo num olhar, gente. Né? Nós confundimos Maria Madalena com a mulher que ia ser apedrejada. Essa é outro personagem. Maria Madalena estava no sermão da montanha e ela não falou com o Cristo. Houve um determinado momento que o Cristo cruzou o olhar com ela. Ela fala aqui no livro. E esse olhar transformou essa mulher. O Chico dizia que o Emmanuel falava: se você ficasse um tempo olhando dentro dos olhos do Cristo, você dava uma balançada, né? Que nem o Antônio ontem aí quase apagou, né, Antônio? Não foi no médico, né, querido? Pois é. Então, olha só, dava uma vertigem. Imagina esse cara transformando essa mulher aqui, que vendeu tudo que ela tinha na época e foi seguir o cara. E seguiu. Está aqui, ó, o fruto do que ela plantou. Então, quem for levar esse livro aqui, é um livro para você ler, para você reler. Ele é indagador, ele te faz pensar bastante, não na vida, mas na forma que você está conduzindo ela. E esse livro me traz algumas respostas quando às vezes eu rezo e faço os meus questionamentos também, porque eu os tenho. Vou falar um pouquinho sábado, aliás, está começando o nosso curso, é um estudo aberto de Exu que nós vamos fazer. Vamos falar um pouquinho dele, da mitologia africana e até a atuação dito-litúrgica dentro da Umbanda. Isso não é um curso de formação sacerdotal, né? Na realidade, ele é um curso consagratório. O que é a diferença de consagração e iniciação? A consagração, ela te apresenta uma vivência. A iniciação é o resultado dessa vivência. Nós não acreditamos que 1 ano seja suficiente para você ser iniciado em tudo que é a linha que você imaginar. É preciso uma experiência e a vivência, seguindo a própria tradição africana, dentro dos ritos iniciatórios que lá eram feitos. Então, por ser um curso consagratório, ele é aberto, aonde você estuda, e estuda bastante, e depois você vai ter algumas experiências com a parte prática que nós passamos. Nós falaremos um pouco de Exu, como ele era cultuado na África, e as inúmeras regiões, como ele era evocado para poder prestar assistência. Vamos falar um pouquinho da confusão do ogó e do falo, que alguns desenham aqui no Brasil, lembrando um órgão humano. O ogó não é assim. Vamos falar o porquê que criou-se, né, essa junção do falo com a bengala de Exu, que se chama ogó. Vamos falar um pouquinho da função de Exu
na guarda de alguns espaços sagrados na África e como era direcionado os trabalhos para Exu e como é que ele era cultuado em outras regiões. Como é que Exu, por exemplo, ele era cultuado, nós podemos fazer aí dentro da mitologia, né? No Egito, quem é que ele é associado no Egito e quais eram os ritos de cura, por exemplo, que eram feitos a essa divindade que encontramos como Exu, ou na Grécia, por exemplo, ou ainda em outras culturas que nós vamos estar passando no curso para vocês. Vamos falar um pouquinho de Exu dentro da ritualística umbandista, como ele surge através do advento do Orixá Malê, que veio em Zélio de Moraes, algumas curiosidades muito interessantes. Vamos falar um pouco mais desse orixá que é pouco, né, difundido aí na história. O que ele fazia na tenda Nossa Senhora Piedade, qual o papel dele, né? Qual o papel dele nessa atuação que teve durante alguns anos com o médium Zélio Fernandino de Moraes e como ele foi distorcido dentro da Umbanda. É onde nós entramos nas classificações de Exu, né? Hoje vamos passar uma parte só do que vai ser falado no curso aqui, mas ele é bem mais amplo, né? São 3 meses de curso. E passando essa parte teórica, nós vamos falar um pouquinho da parte prática. Não é ensinado assentamento nesse curso. Assentamento é algo que você tem que estudar bastante na Umbanda para entender o fundamento e saber como é que se faz um. Não é fazendo um curso falar como é que eu assento no Exu em casa. Ué, mas você não sabe nem se ele quer e o que ele quer, como é que você vai atuar. Né? Os tipos de oferenda com sangue que são feitos para Exu. Preciso matar um animal para Exu, eu posso me utilizar do sangue vegetal, por exemplo. E quais são os tipos de sangue vegetais que existem para Exu que não agride ninguém na realidade. Né? Da onde vem essa tradição africana de se ofertar o sangue? Então nós vamos pegar a época que isso começou a ser feito e o porquê que eles faziam. Então o curso é bem amplo, nós vamos passar essa parte prática bem simples que qualquer um pode fazer para se proteger dentro dessa força. Em nenhum momento o curso direciona esse aprendizado para prejudicar alguém, até porque Exu de lei não faz isso. E quem desejar fazer o curso conosco, esteja sábado aqui às 9h30 da manhã. Como eu falei, são 3 meses de duração e das 10 ao meio-dia, todos os sábados, nós vamos estar estudando aqui. Então o curso ele é teórico, apostilado e prático. Então toda a aula já segue a apostila com material bem mais amplo de pesquisa para vocês. A primeira aula acho que deu quase 60 páginas a apostila e cada aula vai ter uma apostila por aula para você poder estudar. Então fica o convite para quem quer aprender, quebrar alguns paradigmas aí, poder fortalecer o seu conhecimento a respeito dessas entidades que estão sempre nos dando segurança, trabalhando em prol do crescimento do semelhante e que ainda são muito mal interpretadas dentro de algumas classes de espíritos levianos que irradiam dizendo que são Exu e fazendo um monte de besteira. Bom, vamos falar dele, né? Já que nós começamos a convidar para o curso, a palestra de hoje fala um pouquinho da atuação dos Exus dentro de uma gira de Umbanda, dentro de um terreiro como trabalho, como esse que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos passar algumas vivências que nós temos dentro da casa e tentar assim esclarecer um pouco mais para as pessoas perderem esse medo, né, que alguns têm de falar com Exu, ou a imagem de que Exu é leviano, de que Exu pode falar palavrão, de que Exu pode fazer isso, pode fazer aquilo. A intenção não é essa, é mostrar que o trabalho ele é direcionado, ele é sério e ele tem uma importância muito grande em todas as atividades que nós vamos realizar dentro ou de uma casa de Umbanda ou até mesmo dentro de um centro espírita. Eu falei na semana passada e repito, né, o pessoal fala, Allan Kardec não falou de Exu, falou e está lá no livro dos médiuns isso. Quando ele faz uma sessão de doutrinação, ele evoca um espírito obsessor. E esse espírito obsessor, quando entrevistado, fala que pode destruir com todo mundo ali, rapidinho. E Allan Kardec pergunta para ele, mas você pode, por que você não fez isso?
Ele falou, porque o guardião que está presente não me permite, ele me limita a tão somente conversar com vocês. André Luiz, nos seus livros, cita, com alguns nomes inclusive, os sentinelas, os guardas, né? Aqueles que cuidam da segurança vibratória dos locais onde eles se encontram. Manuel Filomeno de Miranda, isso em vários livros do André Luiz. Manuel Filomeno de Miranda fala dos Exus em quase todos os livros dele, alguns citando o nome de Exu, outros falando dos guardas também, e isso quebra um paradigma que infelizmente alguns irmãos seguidores da doutrina dos espíritos dizem que esses espíritos não são citados ou não são classificados como espíritos do bem, né? Espíritos auxiliares, e por aí afora vai, ou a classe mais pura, segundo a escala espírita no Livro dos Espíritos. Então eles existem sim, são citados em todos esses pontos da história e têm um papel fundamental dentro de um terreiro de Umbanda, se detendo aqui no trabalho da Umbanda que nós exercemos nessa casa, e sem eles nós poderíamos com certeza sofrer uma série de consequências e principalmente ataques espirituais. Então a palestra dessa noite, ela abre esse ponto justamente para falar a respeito desses espíritos. Deixa eu ver. Bom, vamos simbolizar um terreiro de Umbanda. Eu tentei procurar uma foto de uma gira legal para colocar, mas a gente não achou uma foto bem nítida. Então, quando nós falamos de uma gira dentro de um terreiro, nós temos sempre a preparação dos trabalhos que se iniciam com cântico para Exu. Na mitologia africana, Exu ganha o domínio das encruzilhadas quando nós lemos a primeira lenda de Oxalá. Comenta que Exu, né, Oxalá foi fazer uma festa em seu reino, preparou lá as comidas e falou para Exu, ó, fica tomando conta de tudo isso daqui, porque eu vou convidar os outros orixás, né, vou pessoalmente lá para chamar os outros orixás a participarem dessa atividade. Então você toma conta de tudo isso daqui para não ter nenhuma bagunça que ocorra aqui. Mal ele sabia que Exu, como é conhecido como Boca Grande, né, foi lá e comeu tudo. Tudo que era das oferendas que ele tinha feito para todos os orixás, quando ele voltou com os orixás, estava tudo bagunçado na festa. Exu achou que Oxalá iria puni-lo. E Oxalá falou, não, você agora vai ficar aqui do meu lado, observando todo o trabalho que eu tenho na criação. E Exu ficou 16 anos ao lado de Oxalá, observando ele fazer tudo na criação. Passado esses 16 anos, Oxalá chama Exu e dá o domínio das encruzilhadas para ele. Ou seja, o número 16 no Odu africano, ele significa sabedoria. Quando você passa por todos os estágios de crescimento e amadurecimento. Então o Exu atinge essa maturidade a ponto de ser aquele que vai à frente para julgar as intenções. Aquele que se aproxima de qualquer orixá ou de qualquer divindade passa por ele antes, para ele julgar se a sua intenção é digna. Voltando onde nós estávamos, ele é aquele que julga as intenções de todos que se dirigem a um orixá ou a uma divindade, para saber se realmente aquilo que está sendo feito é sincero. É interessante que na abertura de um trabalho de Umbanda, nós temos o cântico Exu perfeito, que é justamente aonde se faz uma saudação com as mãos, né? Geralmente o pessoal gira aqui as mãos, e essa saudação mostra as nossas duas polaridades que falamos aqui no começo. Qual é a minha energia? Eu estou pedindo bênção para Exu, minha energia realmente é aquilo que eu estou pedindo? Minha energia realmente está dentro daquela intenção que eu estou regendo ali naquele momento? Ou eu estou só cantando, balançando o corpo? Né? Tem gente que já incorpora no canto ali, né? Vira para Exu, já faz cara feia, aquela coisa, e não é bem assim. Em termos de mediunidade, as entidades não pulam dentro do médium. São os médiuns que criam essa fantasia. O guia está me empurrando, né? O outro fala, o guia não empurra ninguém. A coisa não funciona desse jeito. Então se canta para Exu pedindo a sua proteção, mas também mostrando a intenção de cada médium que vai receber o consulente que entra aqui e que vai compor o trabalho da gira. Aonde, nesse primeiro ponto, dentro de um terreiro de Umbanda,
é feita a avaliação de Exu. Um médium que moralmente não se equilibra é aquele que eu falei, é o sorriso que vem só da boca, mostra os dentes brancos, mas não está vindo do coração. É aquele médium que sorri na sua frente e vai tecer alguns comentários de você quando você não está presente. É aquele médium que não se disciplina para tomar um banho de ervas, para prestar atenção no que está falando, no que está fazendo da sua vida, que leva a vida de qualquer jeito, na curtição, vamos fazer que está tudo certo, elege uma razão para si, sem pautar, que é mais emoção do que razão que está fazendo. Então, ou seja, o campo energético desse médium ele fica comprometido. Vem para a gira sem tomar os devidos cuidados, quer pôr branco e colar no pescoço e acha que faz um bom trabalho. Então, a casa possui um grupo de guardiões, que vamos falar deles aqui, com alguns exemplos, com base no que nós temos aqui dentro. E nesse momento, aquele que rege toda a esquerda da casa, que é o Exu-chefe, o guardião-chefe dessa casa, geralmente aquele que zela pela coroa do dirigente, ele está vendo na imantação quem realmente está comprometido ou não. Porque a partir do momento que uma consulente como ela vem no terreiro e ela precisa de uma energia para o motivo que ela está aqui se tratando, se eu estiver com o meu campo poluído, eu vou comprometer ela. Eu vou fazer com que essa consulente saia mal do terreiro. Então, eu não fui eficiente, eu comprometi todo o trabalho da casa. Então, numa abertura de trabalho, os Exus são importantes por quê? Porque eles abrem campos de contenção em torno do médium que não está preparado, do médium que acha que engana todo mundo, né? Do médium que moralmente fora da casa é pior do que não tomar um banho de ervas, age de maneira promíscua, leviana, né? Ou seja, traindo os seus valores internos, e esse médium compromete uma gira. Então, na abertura de um trabalho, se canta para Exu, e dentro da sensibilidade mediúnica da vidência, você vê os campos sendo abertos em torno de alguns médiums que acham que ninguém está sabendo, que acham que tudo corre na mais plena harmonia, e mal ele sabe que a energia dele não serve para nada. Ele é só mais um na corrente, mas não é membro da corrente. É um gomo, é um elo que foi tirado dela, porque ele não contribuía para a harmonia desse local. Um exemplo disso, nós vemos num livro, aconteceu na casa espírita, né? Tira o contexto do local onde acontece, é um erro que pode acontecer na vida de qualquer um. E acontece por que o ataque dos espíritos nesse livro? Porque as mentes não estavam focadas no mesmo objetivo. Então é esse comprometimento, primeiramente, que um médium faz acontecer dentro de um terreiro quando ele não está preparado. Para fazer a caridade não basta ter boa vontade, você tem que ter preparo e, principalmente, compromisso e responsabilidade. Então, na abertura de uma gira de Umbanda, nós já temos essa precaução e esse papel que é desempenhado pelos Exus para inibir os médiuns que estão em desequilíbrio, que possam poluir, né, uma assistência com o seu campo moral, que gera energias parasitárias, larvas astrais, que podem se ligar àquele consulente. E é muito fácil acontecer. Basta fazer isso aqui, ó. Eu peguei, eu estou no campo energético dela. Se eu tiver carregado, eu estou passando alguma coisa para ela, porque na hora do trabalho ela está com todos os campos abertos para receber essa assistência. Por isso a guarda de Exu em torno de uma casa. Quando nós falamos ainda dessa guarda, nós temos o papel do Exu de dar segurança para os trabalhos que irão se realizar dentro de um terreiro. Imagina, nós já citamos aqui, né? Cada mente aqui traz um problema. Cada um tem um obstáculo para transpor. E isso gera uma energia. Cada um tem uma necessidade que o conduz ao terreiro ou ao centro espírita, que seja. E ali ele pulsa, né? Ele vibra. Alguns chegam aqui, ficam concentrados. Eu estava colocando a música aqui do Yanni, né? E o pessoal longe, indo embora, como que é muito legal, eu adoro Yanni, né? Pois é, outros ficam atentos, né? O que será que está acontecendo aqui na volta? Outros ficam lá naquele prédio, fora do terreiro, né? A cabeça está longe, está preocupado com alguma coisa,
veio do trabalho, não consegue ainda uma solução que esteja necessitando, e isso cria uma carga energética dentro do terreiro, que precisa ser contida e que, se não contida adequadamente, abre brecha para os nossos inimigos que estão do lado de fora da casa. Há um campo de contenção que vamos falar dele, quem é que rege e qual é o papel desses Exus. Então, toda essa preocupação com o andamento energético de uma gira dentro de um terreiro de Umbanda, ela começa pela atuação da esquerda, que é muito ativa e muito presente em todas as atividades, até o último instante onde ocorre a gira, para dar segurança para todos aqueles que saem da casa. Nesse percurso, nós vamos encontrar as hierarquias de Exu dentro dos atendimentos nos terreiros de Umbanda. Existe uma hierarquia e existe um papel que essa hierarquia desenvolve dentro de um terreiro. Quando nós falamos do Orixá Malê, né? A palavra Malê em Yorubá significa muçulmano, que era a procedência dessa entidade de Ogum, que veio em determinado momento, quando as tendas foram fundadas pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Por quê? Porque cresceu o trabalho do caboclo das 7 encruzilhadas, ele era muito ativo e tinha a repercussão do astral inferior. Nós já tínhamos os feiticeiros dessa época que faziam os trabalhos negativos e que intentavam contra a vida de Zélio Fernandino de Moraes. Então nós começamos a encontrar a chegada do Orixá Malê, que falava pouco, né? Tinha um cambono que atendia ele, e ele falava muito pouco, ele trabalhava e trabalhava muito rápido. E ele realizava uma reunião semanal, gente, todas as quartas-feiras, com os dirigentes de todas as outras tendas, para poder dar sustentação vibratória para todos eles. Então o papel do Orixá Malê não ficou só dentro da tenda Nossa Senhora da Piedade, ele se estendeu para as outras 7 tendas que ele fundou, para poder dar o auxílio à linha de demanda, né, como Leal de Souza cita em um dos seus livros, que era justamente todo o trabalho energético que era feito para conter essas energias que eram naturalmente enviadas para eles, para que o trabalho não acontecesse. Dentro de um terreiro, nós temos essa hierarquia de espíritos, né? Nós encontramos na linha de Orixá Malê, ele trazendo a linha dos caboclos Ubirajara, que são caboclos que trabalham muito na linha de quebra e desmanche de demandas, por exemplo. Ele trabalhava muito com os puris flecheiros, que são conhecidos no Rio de Janeiro como lanceiros de Oxóssi, né? Ou seja, eles fazem uma segurança em torno do terreiro para criar um campo de contenção contra o ataque dessas entidades. Então ele tinha um poder muito grande da manipulação da magia através dos elementos da natureza, tanto que ele levava os consulentes para fora da tenda para poderem ser trabalhados no campo da natureza, lá na tenda. Não sei se alguém aqui já foi, você tem um quintalzão, são premiados, né, uma cachoeira ao lado da tenda Nossa Senhora da Piedade, e você vê algumas firmezas, né, de Xangô, de Yansan, de Oxóssi, que eram feitas, que era onde o Orixá Malê levava a pessoa para trabalhar, e ali ele desfazia todas as demandas, todos os trabalhos talvez que estivessem sendo feitos contra os mesmos. Então daí começa a vir essa hierarquia de trabalho para poder também fazer com que essa ação benéfica dentro de um terreiro seja realizada. Uma hierarquia de trabalho dentro de um terreiro, ela vai desde o início do tratamento de um consulente e principalmente na parte crítica, que é o meio desse tratamento. O consulente vem animado, vem a primeira vez, vem a segunda, vem a terceira, daqui a pouco ele fica com preguiça. Ah, hoje eu não vou, hoje eu tenho um passeio, hoje o marido, a esposa, né, ligaram comigo porque eu ia no terreiro, né, certificado de propriedade, mas tudo bem, não deixa, né, não posso ir e não vou. Por que tudo isso acontece? Porque quando o inimigo, aquele que te persegue, vê que você não está dando mais abertura para a manipulação mental desse espírito, ele vai em quem a guarda está mais fraca.
ele vai naquela pessoa que está ao seu lado, que pode ser um colega, que pode ser um colega um pouco mais invigilante, um familiar, né? Alguém mais próximo a você que vai te influenciar de alguma maneira. E aí nós costumamos ver, né? O cara está indo no tratamento, falta. O cara está indo no tratamento, fica 1, 2 sem vir, e essa segurança e essa vibração começa a diminuir. Esse campo energético que é manipulado, ele começa a diminuir porque a pessoa não deu sequência. Então, essa guarda da casa, ela cuida não somente do consulente quando ele está dentro do terreiro, mas cuida principalmente dele quando ele sai do terreiro, para que ele não seja induzido a entrar em alguma situação ou vivenciar algum problema que venha realmente colocá-lo à prova. Quando nós falamos dessa hierarquia, nós temos alguns pontos que achamos prudente dividir com vocês. Nós temos o senhor guardião da porteira. Quando nós falamos da porteira, é a delimitação de planos vibratórios. Quando nós falamos aqui da rua, gente, passa 1000 cabeças pensantes por aqui. Então passa gente que está odiando, que está feliz, que não está nem aí, que odeia o terreiro, né? Tem uma galerinha que passa aqui pro Belo Ramo ali do outro lado e, né? Quando a gente está tocando a tabaca aqui, é legal isso, né? Outro dia eu estava almoçando no Vadinho, eu fico com as guias de pedra para fora assim, tinha uma moça numa mesa que olhou e, né? Cruzou, e o Vadinho viu e começou a falar alto. E aí, Gero, como é que tá no terreiro? Eu falei, matando o bode, um atrás do outro, né? Então olha só, é o estereótipo que as pessoas criam, infelizmente, mas é uma via pública, qualquer um pode passar e pensar o que quiser. Isso gera uma onda pensamento que cria os afins com essa onda. Você não vai encontrar um padeiro no meio de uma roda de crack. Ah, eu vim fazer um pão aqui. Pelo contrário, quem está afinizado com essa droga é que vai para esse campo, que é a lei de afinidades. E essa lei de afinidades geram os espíritos que não querem que você cresça e que o nosso trabalho vá adiante. Os dois lados são visados. Quando nós olhávamos os terreiros antigamente, eu não sei se ainda hoje continua assim, que raramente eu vou em alguma casa fazer uma visita. A disciplina do trabalho não me permite, a ordem que eu tenho não é para sair daqui. Você quer falar alguma coisa, Marcos? Tem, meu querido, tem sim. Pode abrir para todo mundo subir, está tudo certo. Então, quando nós falamos do papel do Exu da porteira, nós temos aquele que delimita quem vai adentrar a casa. Por quê? Antigamente, nos terreiros, o médium estava sentado na assistência e automaticamente era envolvido por uma entidade e começava a chorar, começava a gritar e uma série de coisas. Ailton da Silva Braga. Nesse trabalho, o que acontecia? Parava toda a assistência, parava todo o trabalho e iam lá doutrinar o espírito que estava envolvendo esse médium. Por que isso acontecia? Porque a atenção e a vibração da assistência caíam com essa atividade. Ou seja, comprometia todo o trabalho que estava sendo feito. E qual que era o erro que ainda a gente vê em alguns terreiros hoje? Portona fica escancarada. Ou seja, pode entrar um ladrão, pode entrar um bêbado, pode entrar qualquer pessoa fazendo algazarra, não há um limite de acesso. Tem terreiro, inclusive, que vara algumas horas à noite e a porta fica aberta para quem quiser entrar. Isso é um perigo para os dois lados, tanto o vibratório quanto o lado dos encarnados, porque pode nos trazer problemas que comprometem a nossa gira. Então, quando nós falamos do guardião da porteira, a casa ela tem um limite de horário para entrada. Passou desse horário, a porta não é aberta. Se choveu, se desbarrancou, se caiu um raio, se o ônibus furou o pneu, não importa. Não é aberta a porta porque já é fechado um campo que é coordenado por esses espíritos em torno do centro, para poder conter estas vibrações que vêm do lado de fora.
Então, quando o consulente chega à casa, que ele está no início de um tratamento, o exercício que é feito aqui no começo do trabalho é para tirar larvas astrais, para tirar cascão espiritual, para desligar cordão energético. Você está doando, né? Está vendo alguma imagem na tua cabeça, e nessa doação que você está fazendo, começa a haver o desligamento de todos esses campos, de todas essas energias que estão contaminando o teu reequilíbrio. Isso não é a tua transformação. A tua transformação é você que busca. O excesso são os espíritos que retiram. Então, quando nós falamos desse trabalho, nós encontramos a ação do Exu da porteira, coordenando quem vai passar por ali. Há espíritos que estão muito próximos das pessoas que vêm visitar um terreiro. Então, o papel dessa entidade é barrar a entrada desses espíritos dentro da casa, porque gerariam algum transtorno no trabalho que vai ser realizado. Geralmente, fora do terreiro, há um campo vibratório onde estes espíritos ficam contidos para depois serem doutrinados dentro da casa. Há sessões de doutrinação fechada na casa, aonde esses espíritos vêm ali para poder ser doutrinados, reequilibrados, reeducados, para também darem continuidade à sua evolução. Então, dentro de um trabalho que ocorre no terreiro, um grupo de estudo, um grupo de atendimento, ou mesmo eu fico aqui para apresentar, por exemplo, o programa de rádio, e eu fico sozinho na casa, nós fazemos e fortalecemos todas as barreiras para dar sustentação no trabalho que nós vamos realizar. Então, o Exu da porteira é aquele que delimita esse ataque que a casa vai ter. Nós tivemos um sonho certa feita aqui com a casa, que eu via todos os trabalhadores aqui dentro, e eu olhava por essa janela aqui e vi um monte de umas entidades não muito bonitas na rua, né? Andando de um lado para o outro assim. E era interessante que eu corria aqui para a porta para poder ver a entrada, né, do terreiro, como é que estava. E nós víamos nitidamente do lado de fora um espírito contendo a entrada desses outros que tentavam atacar aqui a casa. Isso foi um sonho que a gente teve uma determinada noite dessas aí. A ação é mais ou menos essa. E não é papo não, gente. Eu sonhei mesmo com isso. Então, a ação do Exu da porteira é inibir a entrada dentro do campo vibratório da casa de forças que estão distantes. Nós ainda temos, dentro desse aspecto do campo que é aberto, nós temos o famoso atraso, né? Novamente, que tem gente que torceu o nariz aí quando eu falei. Por que não pode? Quando você chega atrasado, esse campo que já foi fechado, ele é quebrado vibratoriamente. Então, naturalmente, quem está do lado de fora vai tentar entrar por essa passagem magnética que foi rompida na abertura para o consulente poder entrar. Então, o primeiro papel de segurança de entrada no terreiro é o Exu da porteira. Nós temos a linhagem dos senhores Exus da porteira, que também guarda Campo Santo, que são os cemitérios, guarda algumas instituições governamentais, são aqueles que estão sempre no limite vibratório de campos onde a energia é muito trabalhada e movimentada. Então nós temos essas figuras desses Exus que dão essa sustentação para que esses campos não sejam atacados ou desequilibrados. Adentrando o espaço do terreiro, esse é sinistrão, né? Olha que louco, né? Ficou muito legal essa imagem. Nós temos a linha de tranca-rua das almas. A linha de tranca-rua das almas dentro de um terreiro é uma das linhagens de Exu mais conhecidas da Umbanda. A linha de tranca-rua das almas, ela atua na força de Ogum. E ela tem uma função muito importante nesse tipo de trabalho que nós estamos realizando. Não tem aqui dentro, nesse momento, somente encarnado. Tem os desencarnados também. E qual que é o papel de tranca-rua das almas numa reunião como essa que nós estamos fazendo aqui? Todos perceberam que esteja frio ou esteja calor, a gente sempre procura deixar a janela aberta e esses ventiladores ligados.
há naturalmente uma energia densa que é retirada de cada um durante esse trabalho aqui. São energias que vocês pegaram ao longo do dia, que não são responsabilidade e nem problema de vocês. Essas energias, elas são através do recurso eólico, magneticamente, transportadas para fora da casa e diluídas na energia do vento solar. Se quiser andar um pouquinho com ela, pode andar, viu? Fica à vontade aí, fica sossegado. Elas são diluídas na energia do vento solar que nós temos todo dia irradiando em todo o meio aonde nós vivemos. Eu estou aqui, viu, gente? Não é ninguém que está dando palestra não, tá? Isso, deixa lá quietinha lá. Então, quando nós falamos dessa ação, a primeira movimentação de energia, o primeiro direcionamento que é feito, nós temos a linha de tranca-ruas que trabalha dentro do terreiro, tirando, como se fosse um trabalho de passe, recolhendo essas energias magnéticas e mandando elas para a rua, tirando elas do perímetro do terreiro. Aí as pessoas falam, pô, mas agora não tem sol. Realmente, quando dá, nós já falamos aqui no trabalho das ruas, dos Exus, das encruzilhadas, quando dá por volta de 11 horas da noite, que o pessoal começa a dormir, que começa a cair o fluxo mental na cidade, as ruas e quarteirões são limpos. E esse tipo de energia mental que é retirado de dentro de um terreiro, ele é recolhido pelo campo que as entidades que militam nas encruzilhadas recolhem para ser conduzido, Ranieri fala nisso, um local na espiritualidade que é diluído o lixo mental. No livro A Segunda Morte ele fala isso, que é conduzido essa energia fora do perímetro de pensamento dos habitantes de um bairro, por exemplo, aonde ela está sendo trabalhada, para lá poder ser diluída. Então, aquela energia que é tirada dentro de um atendimento de Umbanda, dentro de uma palestra que nós estamos fazendo, que a linha de tranca-ruas encaminha para fora do terreiro, logo mais entre 11 e meia-noite começa a ser feito o descarrego dessas energias na rua. Uma passagem desse trabalho é citado no livro Legião, do Robson Pinheiro, no primeiro capítulo, Criações Enfermiças. Lá ele comenta da ação das cargas mentais que são criadas e menciona um desses trabalhos que é feito para proteger aquelas pessoas que estão passando na rua, exatamente naquele momento onde vem essa onda vibratória, que é exatamente essa energia que cada um aqui pegou quando estava adentrando a casa. Eu vou pedir para um trabalhador, leva, tadinho, leva ela aqui, ó, no corredor da Irlanda, fica mais tranquilo para ela lá. Não tem problema, fica à vontade lá dentro. A criança fica agitada, né? A gente já foi pequeno, né, gente? Chorando pra caramba, um monte de marmanjo aqui carregado. Não é à toa que a criança fica chorando assim, né? Então vamos lá. Quando a gente fala dessa ação ainda de tranca-ruas dentro de um terreiro, dentro de uma ação, de uma gira onde há várias pessoas numa assistência, qual que é o fator primordial de Ogum? É ordem, ordenação, cada coisa no seu devido lugar. Na África, você vê a foto dos orixás com Ogum dançando na frente. Qual que é essa simbologia? Que qualquer trabalho, para poder ter ênfase, ele precisa estar ordenado. Então aqui tem alguém que cuida da porta, tem o pessoal que está na corrente aqui à volta, tem alguém que marca o cartão, tem alguém que cobra no caixa, alguém que serve na lanchonete, alguém que nós pedimos já corre aqui para atender, justamente para dar sustentação e ordenação nesse trabalho. No lado espiritual não é diferente. Aonde nós encontramos a queda de energia dentro de um trabalho? É o meu pensamento. Eu estou aqui, meu pensamento está lá, né? Fulano, conta no banco, como é que eu vou pagar, como é que eu não vou pagar, será que tem janta em casa, que fome, eu vejo a hora de ir embora, né? Aquela coisa, e você vai, ou pensamentos piores, como nós já falamos, né? Gente que chega e fala, eu quero me matar, essa aqui é a minha última opção, eu quero destruir com a minha vida, e por aí afora vai. Como é que o espírito, na linha de tranca-ruas, ele trabalha com essa energia ordenadora? É simples. Os espíritos conseguem irradiar
um fluxo de energia mais acentuado para nós, através aonde? Da nossa glândula pituitária, que fica situada no chakra frontal, bem no meio das sobrancelhas. A ação de tranca-ruas no momento de um trabalho, aonde a mente da pessoa começa a divagar muito, é dar um pulso de energia, né? A pessoa está desligada, de repente vai para presta atenção, né? A pessoa, opa, olha para frente, né? Dá aquela mexida, dá até uma acordadinha às vezes, não é? Por que é feito isso? Justamente para ordenar toda a energia que é trabalhada nesse momento e consciencialmente, para o cara não perder o fio da meada. Porque se ele só está de corpo presente, mas a mente está fora daqui, ele não está participando do trabalho, ou seja, ele não consegue integralmente receber as energias que são ministradas a ele. Ainda dentro deste campo de ordenação, a linha de tranca-rua das almas, ela atua justamente com os espíritos que vêm estudar aqui. Os espíritos que são doutrinados, que ficam nesse campo de contenção, logo que são reeducados e podem frequentar um grupo de encarnados sem interferir no mental, eles começam a ser conduzidos nessas atividades doutrinárias, nos grupos de estudo e nas engiras de Umbanda, para a parte energética que é feita logo após o trabalho, para poderem receber também a sustentação da sua caminhada espiritual e seguirem, né, a sua vida sem novamente reincidirem no mesmo erro. Então, Tranca-Ruas, ele cuida do equilíbrio da energia que ocorre dentro de uma atividade como essa. Não pode desordenar os pensamentos, não pode balançar a energia aqui dentro do terreiro. Um está segurando a entrada, o outro está reequilibrando o que é feito aqui. Então, automaticamente, a linha de Tranca-Ruas, ela dá essa sustentação vibratória para espíritos e para encarnados que estão participando de um trabalho de doutrinação como esse que nós estamos fazendo. Nós temos a linha de Exus das 7 encruzilhadas. Encruzilhadas, caminhos que se cruzam. Numa interpretação mais popular, são caminhos que não têm fim. 7 dentro da Cabala ou do judaísmo é um número que sempre se renova. Não tem final, não tem fim. São energias que estão se renovando sempre. Dentro da linhagem de Umbanda, aonde atuam 7 encruzilhadas, aonde a irradiação necessitar. São Exus, geralmente, que dão a sustentação vibratória na segurança, no desenvolver do trabalho. Esses Exus não ficam dentro do terreiro. São os que andam nas ruas, que dão sustentação vibratória para casa. Portanto, quando nós iniciamos um trabalho, evocamos os guardiões das encruzilhadas, pedimos para fechar o quarteirão em torno da casa, e nós temos a guarda ativa que anda para se evitar qualquer desequilíbrio do lado de lá e do lado de cá que possa passar aqui. Muitos que frequentam a casa já há um tempo devem, ou talvez não, ter percebido que nunca teve um assalto nessa rua, nunca teve vidro de carro quebrado, nunca teve gritaria aqui na hora do trabalho. A rua fica assim, mesmo de sábado, que é um dia um pouco mais agitado aqui, que tem a gira. Quem dá essa segurança para nós? São o fechamento do perímetro, que é feito pelos guardiões das encruzilhadas, e nós temos os 7 encruzilhadas que, em boa parte das suas vezes, se apresentam assim, ó, durante o dia, como guerreiros, né, romanos, como soldados romanos, e na troca da guarda que ocorre a cada 12 horas, eles assumem uma outra postura, e como guardiões da noite são mais especializados nos trabalhos e nos ataques que ocorrem durante a madrugada. Rapidinho. João Carlos. Então, quando nós falamos a respeito da linha de 7 encruzilhadas, eles estão em todos os caminhos em volta do terreiro,
vigiando a harmonia, para que não haja nenhuma interferência nesse perímetro. Não é só impedir a entrada no quarteirão, mas se numa casa começa a haver uma discussão e tem aí alguma encrenca, ou por alguém que esteja passando na rua na hora que o trabalho se desenvolve, a linha dos 7 encruzilhadas, ela dá essa sustentação, inclusive dentro do cemitério. Quando a gente estuda sobre a atuação do Exu nos Campos Santos, que é a matéria de estudo aqui da casa, nós falamos que eles vão até o local onde os espíritos estão aglomerados e afastam esses espíritos para que os mesmos possam, dentro da lei do merecimento, dentro da ordenação de algum EG, serem recolhidos para serem conduzidos na força do cruzeiro de Obaluaê. Então, quando nós falamos dessa ação desses espíritos, aqui dentro temos aqueles que estão velando pela mente de todos aqueles que estão presentes. Lá fora, nós temos aqueles que guardam a entrada do perímetro de uma casa. E nas ruas que cercam essa casa, a ordem é guardada, ou seja, a segurança vibratória dessa casa é feita pela linha de Exus que aqui dentro da irradiação da nossa casa nós conhecemos como 7 encruzilhadas. Geralmente, quando falamos de hierarquias, nós temos dentro dessa linha uma denominação que se leva o nome de rei das 7 encruzilhadas. Seria aquele que é o responsável pelo corpo de espíritos que estão fazendo essa guarda com o mesmo. Isso não ocorre somente quando o centro está em trabalho como hoje. Nós temos aqui, por exemplo, um valor inestimável em pedra, em produtos eletrônicos, em livros, ou seja, um patrimônio da casa. E que nós precisamos preservar esse patrimônio. Então a gente colocou as grades, né, como medida de segurança, essa coisa toda que nós necessitamos, mas quando o centro está fechado, o ataque pode vir justamente quando a casa é arrombada e roubada. Nós temos centros que registram isso, ou seja, a galera vai ter um trabalho para repor tudo isso e às vezes nem consegue, porque foram quando a casa estava fechada, arrombaram a porta e lá fizeram o saque, levaram as coisas que compunham todo o acervo dessa casa, todo o histórico de conquista que essa casa tem. Então, a linha de 7 encruzilhadas também presta guarda quando o terreiro está fechado para se evitar esse tipo de ataque, para se evitar esse tipo de ação dentro do terreiro. Nós já tivemos um episódio parecido aqui, nessa porta aqui de baixo que abre, chegamos um dia pela manhã, tinha um pezão certinho marcado nela lá, que bateram para arrebentar ela para poder entrar, e não quebraram a porta. Eu acredito que conseguiriam, porque ela é uma porta mais antiga, e se o cara forçar, ela vai estourar. Se bem que com o portão no meio vai ser meio difícil o cara abrir. Mas nós verificamos exatamente isso. Interessante que seu 7, que é um Exu que trabalha nessa linha de força aqui da casa, nesse dia pela manhã pediu que nós viéssemos mais cedo ao centro. E aqui nós, enfim, tivemos essa notícia que graças a Deus não aconteceu nada. Aí foi só pintar a porta depois e ela arrumou. Outra foi interessante. Eu estava apresentando um Banda do Bem numa quarta-feira que ele acaba mais tarde, e geralmente eu ia embora sozinho. Eu fechava o terreiro e ia para a avenida aí. Eu moro aqui perto do terreiro, mas na minha rua não passa nem ônibus, e táxi é difícil demais. Então eu ficava esperando aqui na avenida um táxi para poder me levar até em casa. Isso às vezes demorava. Numa das noites que nós terminamos o programa, eu vi parado à porta da sala o seu 7, ele falou: não desce, apaga as luzes e fica aqui em cima. E eu não entendi o que era. Então eu fui, essa luz azul fica acesa, nós desligamos e eu vim aqui para a janela. De fora fica difícil para ver quem está aqui em cima. E haviam 3 caras, não tinha nem a lanchonete aqui aberta ainda, estava para alugar. Tinham 3 caras parados numa moto aqui embaixo, que pretendiam esperar quando a gente saísse e sentar um couro, por conta das alfinetadas que a gente dá no programa. E aí foi interessante que ele falou: eles vão pensar que você não está aqui, e nós já colocamos guardas para levá-los embora. Eles ficaram 15 minutos, quando nós vimos, pegaram e saíram, e eventualmente eu liguei para um trabalhador que veio me buscar.
Essa segurança, ela acontece por conta dessas entidades que estão nos protegendo. Ah, mas eu não vejo, eu não ouço. Ele atua no teu pensamento. Veio aquela inspiração, sai mais tarde. Veio aquela inspiração, não vai agora. Espera. Essa proteção se estende quando vocês vão embora aqui do terreiro, gente. Tem gente que pega ônibus aqui, tem gente que deixa carro na rua, tem gente, enfim, que vem de longe aqui, né, para poder tratar na casa. Qual que é esse vínculo? Cada ficha que é preenchida aqui na triagem, que tem o seu cartão de acompanhamento, esses nomes são apresentados à guarda da casa, e a guarda da casa zela pela segurança de todo consulente que está se tratando aqui com a gente. É uma responsabilidade nossa. Você saiu essa noite para vir no meu terreiro. É sim responsabilidade nossa zelar pela tua segurança. Inclusive quando geram acidentes, né? Nós temos um caso aqui na casa de um filho de um frequentador que escorregou numa escada e bateu a sua coluna na ponta dela. Ele veio aqui na casa, o médico disse que não havia nada, o espírito veio e falou, tem um negócio aí dentro. Ele foi lá e detectou em outro médico que realmente havia um problema. O problema foi arrumado, o menino está andando, enfim, vivendo sua vida normal. Quando nós fomos questionar a respeito desse caso, a guarda que presta segurança para a casa deu assistência para que isso não gerasse um transtorno maior na vida desse rapaz, desse menino que se trata aqui com a gente, visando o que ele vai fazer no futuro, visando que ele tem alguma coisa aí legal para fazer no futuro. Então a segurança se estende a esse ponto também. Tivemos outro caso aqui de uma trabalhadora da casa, né, que é programadora, geralmente vem lá com seu notebook na bolsa, e numa das noites ela saiu daqui e foi pegar o ônibus, no ponto desistiu e falou, vou a pé até o metrô que aqui é ao lado, só que já eram 11 horas da noite, e ela adentrou a rua e ela sentiu, né, aquela sensação de volta, não entra por esse caminho, volta, 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 e ela acabou recuando. Quando ela recuou na outra esquina, ela viu os rapazes saindo de trás de um muro que tem ali, aqui em cima do Belo Ramo, numa casa, e viu a viatura entrando, e esses caras tinham acabado de assaltar um carro. Fez a prisão ali na frente delas, comentou aqui emocionada, porque ela, mais alguns metros, seria assaltada por eles também. Então essa ação que os 7 encruzilhadas, dentro da nossa vivência, desenvolve na casa, é a segurança daquele que está se tratando. E não é esse terreiro que é premiado. Isso tem em todo o terreiro, gente. Toda casa tem a sua hierarquia de segurança, tanto para trabalhador quanto para frequentador. E aqui nós identificamos essa hierarquia como os Exus das 7 encruzilhadas, como nos foi orientado pelo mesmo. Nós temos, é só um desenho, tá, gente? Os caveiras, né? Porque eu não achei uma foto bonita dele para colocar aí, né? Tem umas fotos meio pesadas. Qual que é o papel dos Exus caveiras, né, dentro de um terreiro? Ah, mas eu conheço Tatá caveira. Tatá não é nome de Exu. Tatá é uma palavra usada na África para designar Senhor. Então eu falo assim, Tatá Gero, é Senhor Gero. Tatá José Severino, é Senhor José Severino, e por aí afora vai. Não é utilizada como pronúncia rito litúrgica. Ela é usada como uma forma de educação e respeito cotidiano por todos na África. Então quando nós falamos a respeito dos Exus caveiras dentro de um terreiro, eles são aqueles responsáveis pela condução do bolsão de espíritos desencarnados que muitas vezes estão ligados no mental das pessoas. O que eu falei aqui da afinidade vibratória que conduz algumas pessoas no terreiro? Eu estou triste, alguém se afinizou. Não importa o tamanho da sua tristeza. Eu estou preocupado, alguém se afinizou com você. E por aí afora vai, né? Ah, eu quero beber, eu quero usar droga, eu quero a ajuda do terreiro para parar. Alguém está afinizado nessa energia que você está hoje. E pasme, muitas vezes a pessoa cai dentro daquele problema, não é por causa do obsessor,
mas é pelo mental coletivo que está vibrando na mesma intensidade que ela. São espíritos que desencarnaram nessas condições, estão aqui, né? São sofredores, estão vibrando, estão se ligando, naturalmente esse campo vai atraindo, e esses bolsões se ligam no mental da pessoa que está tratando dentro do terreiro. Então, qual que é uma atividade, por exemplo, que é realizada pelos Exus Caveira quando nós estamos desenvolvendo um trabalho? Esse que nós fizemos aqui, por exemplo, é o momento que a pessoa se emociona. Alguns pensam no familiar, outros veem um espírito desencarnado que conhecem, ou conseguem mesmo, né? Na maioria, visualizar um espírito que está ali na sua frente para você poder auxiliar. Nesse momento que há o aumento da sua vibração emocional, eles conseguem desligar do seu chakra coronário e daqui do seu cerebelo os cordões que ligam esse pulsar de espíritos no seu mental. No cerebelo, por quê? Porque ele envolve todo o seu sistema nervoso, e aonde o espírito está em desequilíbrio e que mais se afiniza com a sua energia, bloqueia o chakra que te trouxe até a casa. Então, o primeiro trabalho que é feito nessa ação pela linha dos caveiras é desligar esses bolsões de energia, ou esses bolsões de espíritos, para poder, como nós falamos, recebe a linha dos caboclos, o abraço, a manipulação da erva, recebe o passe do preto velho. São as duas linhas que equilibram essa energia. Os caboclos trazem o prana das plantas para trabalhar o chakra onde estava desequilibrado, e os pretos velhos ele trabalha na reharmonização ou realinhamento desses chakras. O que seria realinhar? O chakra não está aqui, gente, ele para de fazer o seu giro normal. O preto velho, quando trabalha essa função, ele coloca esse giro do chakra naturalmente naquele eixo que ele deveria estar em conjunção com os outros. Por isso há pessoas que saem do terreiro e falam: nossa, eu estou mais leve, nossa, estou animado, puxa, que legal que eu aprendi, eu vou conseguir, porque o seu chakra foi desobstruído daquela energia que outros espíritos vibravam e que eventualmente estava refletindo neste campo emocional. Então a experiência que nós vivenciamos dentro dessa casa é a ação da linha dos Exus Caveira para atuar nessa condução de espíritos, que também é feito no Campo Santo, em outras localidades da cidade, quando os mesmos são convocados para trabalhar. Nós temos uma linhagem de trabalho que são os senhores Exus do lodo, né? Apesar de ser um nome meio complicado, o que é o lodo? Você já entrou num lodo? Você consegue andar? Não é aquele negócio que vai te barrando, né? Fica difícil, você vai aí num mangue, por exemplo, né? Vai andar ali, a perna afunda, você não consegue sair, não é? Eles são os sustentadores desse campo de contenção. A linha dos porteiras, ele cria esse campo. A linha dos senhores Exus do lodo, ele dá sustentação no campo de contenção e proteção. Como é que funciona isso? O campo de contenção está na forma piramidal aqui em torno do terreiro, e ele barra toda energia densa que seja projetado aqui para a nossa casa na hora de uma palestra como essa, que eu posso segurar que está incomodando muita gente aí fora. Quando nós falamos dessa ação, o que está pegando hoje, por exemplo, no nosso meio? Está surgindo uma gripe aí, né? Galerinha fica ruim da garganta, daqui a pouco a gripe te derruba, e tem que tomar muito sol, muita água, né? Muita fruta para matar esse vírus, porque ele se formou neste ar seco que nós vivemos aí, esse período que estamos passando. Quando nós falamos desse grupo que está aqui, a coisa mais fácil do mundo é jogar um vírus aqui dentro e começar a pegar os corpos que estão mais fracos. Quando você emocionalmente está afetado, a tua resistência física cai naturalmente. Quando você bloqueia um chakra, a sua resistência física cai. Caiu a resistência, um vírus prolifera com muito mais força. Então vem a dorzinha da garganta, que já é o sinal da infecção. No outro dia vem a febre e você está na cama. Ou seja, manifestou essa energia
que foi projetado para gerar esse desequilíbrio na sua vida. Então, qual que é o papel do campo de contenção neste momento? O papel do campo de contenção é justamente evitar que tais energias adentrem o centro. Nós falamos do campo piramidal aqui na semana passada. O campo piramidal, ele age dentro dessa função na sua residência. Ensinamos de maneira prática aqui, todos fazerem, para impedir que esses ataques energéticos venham ocorrer. O teu inimigo não quer só que você brigue na tua família ou beba cachaça. O teu inimigo quer que você também fique adoentado, fique desequilibrado. Tem aí os acordar à noite, né? Estava dormindo, acordei 3 horas, 3h20, 3h30, que é 2 horas, não é 3, né? E fica aquela confusão, mas o mental coletivo, né? 3 horas, hora do diabo. A hora está todo mundo solto, a hora cheia, né? A hora pesada. Você está alimentando essa energia e esses espíritos, na realidade, estão colocando parasitas no seu campo energético, principalmente no chakra básico, para te atormentar. Estimula aquela excitação, o corpo acorda. Ele não consegue mais descansar. O tálamo dá um pulso no sistema nervoso, pá, você acordou todos os sentidos. E ali demora para voltar ao sonho. O sono? Qual que é o melhor recurso nesse momento? Rezar, cara. Reza para o teu orixá, reza para os pretos velhos, reza para Nossa Senhora, reza para quem a tua fé te conduza. Lê um bom livro para tirar o padrão vibratório mental e, ao contrário, o que a gente faz? Liga a TV, vai comer, ou então fica com a mente pensando aquilo, né? Ai, está me atacando, gero desgraçado, fui na palestra, olha aí, né? Pois é. Então, a postura desses espíritos é sustentar vibratoriamente esse campo de forças em torno do terreiro, para que ele iniba essa ação energética que não adentre essa casa e nem a sua residência. Por isso a importância da gente aprender a lidar com um campo de força, para aprender a criar um campo de força. Quem é craque deixou isso para a gente? José Lacerda. José Lacerda falou disso nos seus livros Espírito e Matéria, Energia e Espírito, como é que funciona o campo de contenção, como é que funciona o campo magnético, como é chamado. Quem explica a respeito disso? Em Aruanda, fala de campo de energia ali à torto e direito, falando qual que é a função desses campos, como eu ativo, rezando, pedindo que os bons espíritos criem, né, um campo de contenção em torno da minha casa. E o campo de proteção que eles sustentam? O campo de proteção é feito no atendimento no terreiro. Você foi na frente do guia e te deu um passe, mexeu com os elementos, trabalhou aqui, equilibrou o chakra ali, ótimo. Ele cria, antes de você sair, um campo de proteção à sua volta, que inibe também, eventualmente, ataques que você possa ter no sair daqui. André Luiz cita isso nos Mensageiros. Sai do terreiro, sai do centro, a entidade está esperando lá fora. Sutilmente ela vai entrando, pega o campo vibratório do cara e começa a jogar pensamento. Tudo aquilo que ele recebeu no tratamento, tudo aquilo que ele ouviu na palestra, tudo aquilo que contribuiu para ele poder se reequilibrar é consumido, é desviado e ele cai de novo no mesmo padrão. Hoje, com a manipulação do campo de proteção, inibe essa entrada magnética, inibe essa influência mental, ou ainda, poxa, ficamos limpos aqui, vamos sair na rua e pegar tudo de novo. O campo de proteção também é aberto num trabalho desses. Mas eu não vou mais no seu terreiro, eu só fui visitar. O campo de proteção não faz mal para ninguém. Se você não o sustenta, na validade de 7 dias ele começa a perder a força, porque é magnetismo. E se o magnetismo você não renova, ele vai diminuindo. É como uma pilha que vai perdendo a sua energia. Nós temos uma linhagem que é conhecida como veludo. Veludo não é o nome do espírito, mas a forma com que ele fala, né? É a forma que ele fala suavemente. É aquele espírito que fala que nem parece um Exu falando. E essa linhagem é uma linhagem que trabalha muito com a força da magia dentro de um terreiro. Dentro de um trabalho espiritual,
precisa ter essa manipulação dos elementos para poder ativar essa força em benefício de alguma ação negativa que tenha sido desenvolvida para o consulente que ali se encontra. Geralmente, na linhagem dos senhores veludos, nós encontramos um espírito que pode ser um tranca-ruas, por exemplo, que venha nessa linhagem. Ele tem um gabarito de conhecimento, ele tem uma educação diferente. Quem já falou com você, bem tem uns veludos aí que xinga, né? Pelo menos é o que dizem, né? Que são veludos, que xinga, que fala alto. Nós não conhecemos essa linhagem de espírito assim. Ele é bem diferente disso que a gente vê em algumas manifestações por aí, muito diferente. São manipuladores dos recursos hidroeólico, por exemplo, que é a cachaça, que é o dendê, que é o conhaque, né? Que são os amacis feitos para Exu. Nós temos o recurso ainda hidroeólico do Ipadê, que é feito para Exu, que ele manipula a força da terra no elemento da mandioca, por exemplo, a farinha de mandioca, e o elemento da cachaça ou da água que foi feito ali, e isso ele cria um campo para fazer uma limpeza mais acentuada, uma limpeza mais forte, mais profunda naquela pessoa que está tratando. Ou ainda as pedras, nós temos a ação do fogo, nós temos a ação das ervas e do sopro, que é o fumo que Exu se utiliza com o charuto que ele usa geralmente dentro do terreiro, para fazer uma limpeza, uma asepsia, ou direcionar essa força a partir do alvo mental, da onde foi firmado ou feita, né, alguma oferenda de ordem negativa que esteja interferindo na vida daquela pessoa. Nessa casa, o chefe da casa é um veludo, né? O Exu que guarda a minha coroa é um veludo, e essa foi a primeira lição que eu tive com ele. Quando ele começou a nos ensinar, ele comentou que há um mistério nessa linhagem bíblico, quando nós falamos dos três reis magos. Os elementos que são utilizados por cada um deles formam uma interpretação, e esta linhagem está calcada dentro do estudo. Isso no curso a gente vai estar abrindo, não é segredo para nada, do que nós conhecemos biblicamente como os três reis magos. Algumas filosofias estudam isso também dentro de um sentido de guardiões, e que lá mais para frente, quem sabe, a gente faça uma palestra. Aqui até agora foi aberto para o curso que nós iremos fazer. Então, essa manipulação dessa força, dessa energia que ocorre dentro de uma casa, através do campo da magia, para quebrar ações densas, para quebrar manipulações energéticas que estejam sendo desenvolvidas contra algum consulente, ou mesmo contra a casa, que muitas vezes é atacada. Geralmente nós encontramos essa manipulação na linha dos Exus que conhecemos como veludo, que trabalham dentro da Umbanda. Nós falamos aqui num exemplo para vocês dos Exus das encruzilhadas, né? Está aqui um perímetro, é uma foto que eu peguei, não é daqui do centro. Eu tentei pegar no Google Drive e tem a foto desse prédio de 20 anos atrás. Nossa, tá coitado demais desse prédio, né? Então não dá para a gente exemplificar. Achei que passou um carro aqui outro dia, falei, putz, pegou uma foto do centro, vou poder botar a foto do centro para exemplificar, mas não deu. Então nós pegamos um exemplo aqui de um quarteirão que é fechado. Ele, nessa parte vermelha, mostra como é que é a cobertura que os Exus das encruzilhadas dão para um trabalho espiritual como esse que está acontecendo. Todas as energias densas que estão aglomeradas na rua no decorrer do dia, nós fazemos a evocação antes de iniciar as atividades na casa, elas são levadas, são retiradas, e aquelas que são encaminhadas de dentro do terreiro para fora, pela linha de tranca-ruas que citamos, que é o acúmulo energético que você pegou do seu dia, ficam sobre a guarda e responsabilidade desses espíritos para poder fazer a condução das mesmas, para poder retirá-las e levá-las aos locais, aos campos específicos, para serem consumidas e eventualmente não interferirem no bom andamento, no bom resultado de um trabalho de uma casa.
Quando nós falamos ainda desse trabalho, tudo isso visa o equilíbrio e a harmonia que um terreiro de Umbanda deve proporcionar, tanto para os seus médiuns quanto para os seus frequentadores. Existem outras linhas, como Marabô, Tiriri, por exemplo, né? Exu Sete Trancas, que tem linhas semelhantes de trabalho, mas que atuam em funções diferentes. Se nós falarmos de um Marabô, por exemplo, ele vai atuar muito dentro de um trabalho de cura, na condução de forças e seres que estejam desequilibrados dentro desse trabalho de cura, para fatorar e facultar a positividade e o resultado equilibrado que esse trabalho deve alcançar. Cada linha de Exu, cada trabalho que ele tem a desenvolver, né, cada nome que ele se apresenta, é claro que nós desconhecemos dentro da linha de um Exu de lei, um Exu casamenteiro, por exemplo, Exu quebra-galho, que nós já vimos, né? São coisas que você fala, peraí, é meio dúbio isso daí, né? Não são linhagens que nós, dentro daquilo que aprendemos, encontramos dentro da ritualística umbandista. Encontramos isso só em imagem em algumas casas aí, mas tem gente que diz que eles existem, que fazem isso, que fazem aquilo, e essas ações não estão ligadas a esse tipo de ação e de ajuda que nós ministramos dentro de uma casa. Estas linhagens têm funções específicas, né, para poderem estar trabalhando e auxiliando o equilíbrio e a harmonia do objetivo que cada casa desenvolve. Se você pegar uma casa que tem um dirigente, filho de Oxóssi, que tem uma linhagem de Marabô que trabalhe com ele, e essa casa vai ser muito direcionada para uma linha de cura, está aí a ação desses outros espíritos, e esse, por estar ligado diretamente a esse médium, que vai direcionar esses trabalhos dentro dessa ação de cura, dessa ação de reequilíbrio, dessa ação da manipulação de forças da natureza para poder ter êxito no mesmo. É sobre essas linhagens que nós estaremos conversando, explicando, orientando também no nosso curso e trazendo novas palestras para vocês aqui no futuro. Nós temos aí 20 minutos para acabar a palestra. O tema é bem complexo. Nós gostaríamos de saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, por favor. Pode falar. Pega o microfone para falar. Não, fala aí mesmo. O pessoal no fundo não escuta. Na verdade, seriam duas perguntas. Uma só. Uma só? Se todas as pessoas possuem um Exu que acompanha elas. A pergunta é se todas as pessoas acompanham um Exu tem um Exu que as acompanha. Sim. Agora, todos nós temos um guardião que vela pela nossa existência, pelos nossos caminhos, pela nossa coroa. Agora existe afinidade vibratória. Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Não adianta, pode colocar até Jesus Cristo como seu guardião. Se você não tiver uma afinidade vibratória com ele, você vai fazer besteira. Você vai dar ouvidos para quem quer a sua queda. Isso hoje está cheio. Isso infelizmente está cheio. De ter, todos nós temos. Às vezes em uma existência você nem vai conhecê-lo, nem vai saber o nome dele, que a sua cultura religiosa é outra. Mas ele não está aqui para ter títulos. Ele está aqui para te guiar, para te proteger. E ele vai cumprir isso enquanto essa tarefa for dada a ele. Mas a afinidade vibratória impede ele de poder realizar esse trabalho sim. Tá? Quem levantou mais a mão aí, por favor? Pois não. Na minha casa, pode ficar sentado, pode ficar sentado. Não. Na minha casa eu durmo com uma luz de abajur vermelha. Faz bem? A luz, pode sentar. Ele dorme com a luz do abajur vermelha na casa dele. Faz bem? Ela tem que ser de 25 watts. Ela é pequenininha. Isso. A luz vermelha, todo mundo fala que na gira de Exu é para chamar o povo da esquerda, né? Na verdade, nós vamos colocar a luz vermelha aqui na hora dos trabalhos, porque ela não queima o magnetismo, o ectoplasma que é trabalhado. Eu vi que o senhor anda com uma bengalinha, não é? Sim. O senhor pode estar recebendo uma assistência de cura nesse momento do descanso, e essa assistência ela será magnética.
Então essa luz do abajur permite que essa energia não seja diluída. Então a luz vermelha, ela não deixa o magnetismo se esvair, se perder, porque ele é muito sutil. Por isso nós apagamos as luzes brancas aqui na hora do trabalho, fica só uma luz leve acesa ali atrás, justamente para que toda a energia que está sendo trabalhada aqui não seja diluída. Então não faz mal. Agora é preciso atentar para uma coisa: se a lâmpada for maior que 25 watts, ela vai começar a estimular principalmente o seu básico e o seu cardíaco. O que isso acontece? Aumento da pressão sanguínea, uma hiperexcitação, você não consegue dormir. A cromoterapia na luz vermelha, por exemplo, ela não pode ser aplicada em quem é cardíaco. Quem tem marca-passo não pode ser aplicada, né? Ou seja, ela pode ser aplicada em alguns casos como estimulador por 1 minuto só, e dá um espaço de 7 dias para aplicá-la de novo. Então sempre atentar para a voltagem da lâmpada e que ela não fique diretamente em cima de você, que ela fique, por exemplo, voltada para a parede, para criar uma penumbra no quarto. Aí o magnetismo ele é trabalhado e os seus chakras não são estimulados. Ela fica na sala. Aí ela dá uma claridade no quarto. Isso. Então não tem problema, aí tranquilo. Beleza? Alguém gostaria de perguntar mais, ou fazer mais alguma pergunta? Pois não. Bom, ela fez a pergunta: os Exus, quando incorporam no terreiro, tem uma linha específica para trabalho, e há outros que dão o seu nome que nós não conhecemos essa linha, correto? Como é que fica isso? Fica que nós não sabemos qual linha que ele pertence, mas ele pertence a uma linha de trabalho. Então, geralmente, no desenvolvimento mediúnico é feito em etapas. Na Umbanda, nessa casa, é direcionado com percepção, envolvimento e depois a incorporação. É onde há uma simbiose entre médium e espírito, aonde ele está num eixo vibracional equilibrado para dar uma consulta. Enquanto eu estou, vou ou não vou, sou eu ou não é, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ou então estou fazendo um teatro, que é o animismo, né? Que naturalmente brota nas pessoas. Na maior parte, quando começa o desenvolvimento, eu não posso ainda ser interpelado sobre o guia. O dirigente não pode chegar e falar: quem é que está aqui? Risca seu ponto para mim, fala a tua linhagem, fala quem rege o teu trabalho, qual que é o orixá que você trabalha. Não pode, porque o médium ainda está muito presente. Então o desenvolvimento não é relógio, não tem época para acontecer. Tem médium que o desenvolvimento é muito mais rápido, tem médium que ele é mais lento, porque tem um aspecto emocional, tem um aspecto intelectual, tem a vergonha, né? O que vão falar se eu começar a gritar e bater no peito aqui, meu Deus, né? Então o cara segura e acaba manifestando muito tempo depois. Então cada o dirigente para abrir uma casa, ele tem que ser desenvolvido. Você não pode não receber espírito e querer dirigir uma casa, querer dar só aula de livro. O livro fala isso, viu? Tá, e o que é? Eu não sei, vamos tentar descobrir. Não pode. Então, à medida que o médium vai amadurecendo o seu desenvolvimento, vamos colocar ele para dar passe. Vamos ver como é que é esse médium aplicando um passe. Se ele não vai querer na hora do passe falar, se ele não vai querer na hora do passe dar algum toquinho, alguma palavrinha que não é o momento. Então tem que, primeiro, obediência. O espírito não fala, ele vai estar esperando todas essas fases. Passou por essa fase e está mais maduro, né? Você vê na hora da manifestação, você sente a irradiação do guia, você vê que os teatros, quando começa a manifestação, vão embora, né? No começo o Exu vem beijando o chão, né? Como o seu Sete fala, curvadão, aquela coisa toda. Passa o tempo e esse Exu muda, que é o Exu mesmo que está trabalhando. Ele não precisa de tanta fantasia para poder mostrar o seu trabalho, né? E ele trabalha muito com essa energia da magia, da ativação dos elementos que ele pede para poder trabalhar. Então, quando chega nesse ponto, é a hora de conversar com a entidade. Então, o dirigente tem que chegar e: como é que é o seu nome? Salve suas forças, que bonitinho. Por favor, qual é a coroa que o pai serve dos orixás? Eu trabalho um tranca-ruas, eu sou um tranca-ruas do Cruzeiro.
Então eu estou na linhagem de Ogum, porém hoje eu sirvo como trabalho na força de Obaluayê. Um exemplo que a gente está dando, né? Ótimo. O senhor pode riscar o seu ponto, por favor? Posso. Riscou. Me explica o seu ponto. Se ele riscou, ele tem que saber o que ele está fazendo. Então ele vai explicar porque ele põe a pedra, a pinga, a vela. Ótimo. Quando é feito esse desenvolvimento, o médium tem que ter um dossiê, tem que ter uma ficha, tem que ter um caderninho que vai mostrar todas essas evoluções. Então, no dia 19 de fevereiro de 2015 foi o primeiro dia que você irradiou com o seu caboclo. Escreve. Isso é um incentivo para o médium. Nós pedimos para os médios da casa ter esse caderno, escrever a sua experiência, para você ver a sua evolução. No dia que há a manifestação, o Cambono pede permissão e risca o ponto como ele foi feito. E passa esse ponto para o médium. Esse aqui é o ponto do seu Exu. Ele riscou e ele explicou, e quem sabe é o dirigente. Então esse médium, ele vai começando a ficar confiante. E ele só vai riscar o ponto quando ele tiver autorização para fazer isso. Mas ele tem o histórico do que aconteceu com ele. Então, nesse momento, Solange, é onde o Espírito fala qual que é o trabalho, qual que é a linha que ele está trabalhando. Então, realmente, seu raciocínio está certo. No começo é difícil a gente saber que lado ele está. Mas, à medida que o médium se sintoniza com ele, ele chega e fala: eu sou da linha de Ogum, eu trabalho assim, trabalho assado, o meu ponto está aqui, faz isso nessa radiação, essa vela é para isso, essa pedra é para aquilo, essa erva é para aquilo outro. Ele deu a ficha direitinho para você poder trabalhar. O grande erro é que tem terreiro que não faz isso hoje. Põe o cara lá dentro, ainda gira, né? Põe o cara para girar, desloca o dupletério, energia telúrica. O que eu estou gritando aqui é o que vai incorporar nele. O terreiro põe o cara para trabalhar sem nenhum preparo, para dar consulta sem nenhum preparo, né? E não explora esse lado do médium. Então o médium fica limitado. O médium não tem um autoconhecimento do trabalho que vai realizar. E aí acaba, inevitavelmente, descambando para a ilusão. Aí é onde começa a inventar as guias, não sei do que. Onde começa, meu Exu pediu para eu colocar não sei o que lá, e o Exu não pediu, foi o mental dele que pediu. Então aí é onde começa a ver os enganos mediúnicos, e o dirigente é responsável por essa turma. Por toda essa queda ou ascensão de uma turma, o dirigente é responsável. Né? Então, seria mais ou menos por aí. Legal? Mais alguém gostaria de perguntar? A gente tem ainda 10 minutos para a gente encerrar. Opa, pode falar. Rogério, tem alguma relação dos Exus com o campo piramidal da casa? Eles são eles que sustentam? Se tem alguma relação dos Exus com o campo piramidal da casa? Eles são os guardiões desse campo. Quando nós falamos assim, se está fechado esse campo, por onde entram os espíritos que vêm a uma casa? Nós vamos encontrar alguns espíritos que não têm a capacidade de passar pela parede, ou de se projetar, de se materializar, né? Uma pequena parte da materialização é a vidência que você tem, né? Desse espírito, ele se mostrar para você. Há espíritos que ficam esperando você abrir a janela para entrar por ela. Há espíritos que, quando você abre a porta, entram junto com você. Se ela não é aberta, por isso a gente tem o benzimento da porta, para evitar um negócio, acho que esse ventilador, né, gente? Isso. Por isso a gente tem o benzimento da porta, para evitar que esses espíritos adentrem no espaço. Então, quando entra uma entidade, principalmente no nosso lar, né? Eu sempre falo dos trabalhadores, o lugar que eu mais gosto de estar é na minha casa. Se não é aqui, é na minha casa. Por quê? Porque lá eu nunca vi coisa ruim. Então a gente tem o campo, tem lá todas as defesas que a gente faz, né, para poder trabalhar lá. Uma parte eu trabalho em casa, outra parte eu trabalho aqui. E esses temas a gente recebe tudo em casa. Então assim, quando começa o mês, eu me recolho em frente ao altar que eu tenho em casa, e aí nós fazemos um culto aos orixás, e no final do culto começa a vir tudo que a gente tem que fazer durante o mês. E aí é onde eu monto a agenda da casa. Isso vem sempre na virada de um mês para o outro. Então quem entra pelo topo dessa montanha, é o canal de entrada. E quem deixa é o guardião, que é o chefe desse campo de força. Nessa casa é o seu barão.
que cuida desse campo de força e da entrada de quem vem e de quem vai também. Inclusive, nesse caso do centro, a condução dos boiadeiros, né, que traz os espíritos em tratamento, entram por esse campo. Eles não entrou aqui para a janela, entrou pela escada como todo mundo. Entrou não. Né? Então seriam sim eles que tomam conta, tá? Mais alguma pergunta? Pois não. Em relação ao ponto da escada, a associação está com o RG ou com o DNA? A associação do ponto está associado com? Eu estou fazendo só um parâmetro. Eu posso o DNA eu entendi, o outro o DNA ou o RG? Não, o DNA. Está associado a um DNA, porque o ponto riscado ele é uma chave interpretativa. Então ele te abre um universo paralelo. Quando você pega um ponto de veludo, por exemplo, né, aqui na trunqueira tem a gente fez, né, o ponto dele, como ele pediu, ele abre um universo paralelo onde o campo de atuação dele, ele vem na linha de Obaluaê, ele é um veludo dos cruzeiros. Então, o Obaluaê é o orixá da casa. Então, ele tem toda uma dinâmica de transmutação, de recolhimento, de trabalho, de proteção, que é feito dentro dessa energia do ponto dele. Então, ele risca e aí ele ativa. Quando ele ativa, ele abre através do magnetismo um universo paralelo. Qualquer espírito que risca ponto faz isso. Qualquer espírito. Tanto que o médium, para chegar num estágio que ele vai abrir esse ponto, ele não abre, ele risca e ele evoca a entidade para que ela possa irradiar e abrir quando necessário. Esse negócio de gente riscar ponto à torto e à direito não é bem assim que funciona. Um espírito, quando está incorporado no médium, ele tem um ponto aberto ali, mesmo que não esteja riscado. Ele tem um ponto aberto, o consulente entra muitas vezes, está em cima desse ponto e não está percebendo, mas sente o alívio que pode ser trabalhado. Ou uma projeção, né, que o guia faz para o ar ou faz para a pessoa, ele está projetando esse ponto para poder trabalhar ela também. Então ele está ligado a uma origem, ele está ligado a um histórico vibratório, aonde um grupo de espíritos trabalha no mesmo ciclo, cada qual com a sua função que é designado, e esse que está riscando essa chave que dá acesso a esse local. Os 3.600 pontos do inferno que saem naqueles livros lá, que é tudo ponto fechado, ponto inventado, não tem nada a ver. Ali é legal para você ver que o nome está associado ao desenho, o ponto não é assim. O ponto ele tem uma energia do próprio guia. Então ali é legal para você estudar e falar, isso aqui não pega nada. Não recomendo quem tem riscar esses pontos, né? Não pode. Uma fonte de estudo que foi aberto, que eu até achei legal para ter uma base, foi os livros que o Rubens editou. Ele colocou alguns pontos, falou alguma coisa, tem um mérito legal, tem uma energia bacana ali no que ele ensinou. O problema é que se todo mundo está preparado para fazer aquilo, aí tem que ter uma cautela, porque a empolgação, né, e o título, né, hoje eu sou mago disso, mago daquilo, faz o cara muitas vezes fazer besteira. Então a gente tem que ter cautela. É louvável a proposta, mas tem que ter uma cautela para saber quem é que vai fazer, se realmente está preparado para fazer, né? Então, quando a gente estuda os orixás aqui no segundo ano, nós passamos alguns pontos que o mentor permitiu que a gente mostre. Não são todos, porque essa turma, na sua energia, está preparada para receber essa informação, né? Então, qual que é a ação dessa... Quem coordena o grupo mediúnico aqui é o Caboclo Pedra Roxa. Qual que é a sacada do médium que começa a pegar esse ponto e fazer besteira? Ele começa a desinteressar. Vai deixando. Tipo, cortou o mental desse cara. Ele não vai usar, porque não sabe utilizar nem aquele pouco que foi passado para ele. Há uma responsabilidade muito grande nisso. Então a gente tem uma certa cautela de posso escrever o que eu quiser, posso riscar o que eu quiser. Não é sempre assim que é feito. Tem que ter muita disciplina para isso. Então nós não temos ainda pretensão do José de escrever um livro a respeito disso. Nós ainda reservamos isso
para o estudo que deve ser feito dentro de todo o terreno. Passa o primeiro estágio, que é o básico umbandista, entra no segundo estágio, que aí é o estudo do orixá. Então você vai conhecer o merim de Logum do orixá, você vai conhecer a função do orixá na África, a função do orixá na Umbanda, a pedra, a erva do orixá, o tipo de água, o reino da natureza, o que ele faz, o elemental, e aí alguns pontos, mas não todos. Seria para nós a fonte que nós temos. Beleza?